está feito. A igreja canta consumado. Consumado. Está feito. Boa noite, Palavra Viva. É impressão minha, esse microfone ficou mais pesado hoje. Eu acho que ele veio com uma sobrecarga de peso ainda. E além disso, eu tenho um gigante aqui na minha frente, gigante da palavra e do espírito. De corpo ele não é tão gigante assim, mas de espírito e de palavra. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje com vocês. Agradeço ao Bispo Flori, ao Bispo Rude, tão gentilmente me convidaram. E eu gosto de uma frase de Isaac Newton, que ele fala: se a gente enxerga mais longe, é porque a gente está sob o ombro de gigantes. E verdadeiramente nós temos gigantes aqui na Palavra Viva. Bispo Flori e Bispo Rude são dois gigantes aqui, que nos impulsionam, que nos levam muito além daquilo que nós podemos imaginar que chegamos, que eles veem o que a gente não vê. Eu queria começar fazendo uma oração. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez louvando, glorificando o teu nome, Senhor. Obrigado por teres nos trazido aqui em segurança. Obrigado, Senhor, por tudo que tens nos proporcionado. Pai, agora vem a tua palavra. Usa-me, Senhor, como teu instrumento, que eu possa falar a tua palavra como água pura, puríssima, como diz a tua palavra. Que não haja nenhuma contaminação, Senhor, e que teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, como lhe é devido, Senhor. A ti seja toda a honra e toda a glória. Abençoa-nos, Senhor, que o teu mover, o teu espírito venha sobre nós. Abre as nossas mentes, nossos corações, Senhor, por teu profundo, por teu escondido, por teu novo, Pai. Que seja um novo ciclo, um ciclo cada vez maior, melhor do que o anterior. Abençoa grandemente a tua igreja hoje, Pai. Também peço, repreende principados, potestades, espíritos do mal, para que tenhamos uma reunião tranquila, Senhor. E assim te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, gente. Acho que esse está um pouco melhor. Esse aqui está um pouquinho mais leve, mas acho que é ilusão. Deixa eu só ver se está funcionando meu brinquedo. Tá. Tecnologia é uma maravilha. Eu quero agradecer o pessoal da mídia que salvou a minha vida hoje ali, porque eu cheguei aqui, não tinha o keynote, mas eles, rapidinho deram um jeito. E vocês vão ver que usando, os slides vai ficar mais fácil, até por causa das mensagens e as várias referências textuais e alguns itens que eu vou usar hoje aqui. Quando o bispo me convidou, e eu perguntei: bispo, o que o senhor quer que eu... tem alguma instrução que o senhor quer que eu fale? Algo assim. E ele disse assim: fala aquilo que Deus colocou no teu coração. E o bispo é um homem de Deus, o bispo Flori é um homem de Deus, você sabe disso. A palavra já estava no meu coração. É como se ele já soubesse. O Espírito Santo já tinha plantado em mim a palavra. Já tinha dito: olha, pega isso aqui, trabalha isso aqui, porque isso aqui você vai falar para o meu povo. Vai chegar a oportunidade, fica tranquilo. No momento certo isso vai acontecer. E foi interessante, aconteceu hoje. Então temos coisas boas hoje, pode ter certeza. Pode ter certeza. Já estamos com saudade do bispo. Apesar da gente fazer a live com frequência, tem sido muito legal essa questão de a gente usar a tecnologia para isso. Mas olha, a presença dele é vital para a gente. Nós sentimos falta dele. Amém? Gente, hoje eu vou falar sobre graça educadora. Cadê o pessoal da Unigrace aqui? Opa! Deixa eu fazer um merchan aqui. Quinta-feira nós começamos, quinta passada, começou um módulo novo, no meu caso, lá no módulo, nos ingleses, no norte da ilha. E eu comecei graça no Antigo Testamento lá. Então, se você ainda não entrou na Unigrace, se quiser fazer algum módulo agora, nós temos Gálatas,
Gálatas no centro, né? E ainda tem, se não me engano, Panorama Novo Testamento lá no Barreiros, né? E Geografia Bíblica, Palhoça, viu? Então já fique, lembra aí, o merchan já está dado, né? Então vai ser bem divertido. O pessoal que já assistiu algumas aulas minhas sobre graça no Antigo Testamento vai ver algumas coisas aqui que ele já vai perceber, né? Na verdade, nas aulas a gente vai muito mais além em alguns aspectos, mas como eu vou focar hoje aqui num culto de ceia, e eu tenho interesse, e essa palavra é para a gente amadurecer, para a gente crescer cada vez mais, a gente já vem crescendo e amadurecendo na palavra nesses anos todos, mas se você conhece Deus, né? Deus sempre quer o melhor, Ele sempre quer o melhor, e sempre quer nos levar para o melhor, né? Então, eu vou abordar uma característica da graça, como eu coloquei, graça educadora. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a graça, e já que eu tive que falar sobre a graça no Antigo Testamento, né, eu tive que pesquisar um pouco para colocar na apostila o que é essa graça no Antigo Testamento. Porque se você fizer o curso com a gente, né, fazendo mais um merchan, desculpa, você vai descobrir que sempre foi a graça, sempre, tudo foi a graça e tudo continua sendo a graça. Na verdade agora é graça sobre graça, porque a graça já tinha. E é interessante quando você analisa a graça, desde os seus primórdios nos textos bíblicos, a primeira vez que aparece a menção nos textos de graça é nesse texto de Gênesis aqui, ó, Gênesis 6:8, que fala, porém Noé achou graça diante do Senhor. Esse contexto, você sabe, Gênesis 6 está falando do quê? Do contexto do juízo, que vem um dilúvio. Um dilúvio vai destruir boa parte, vai enterrar o mundo antigo, como diz Pedro, né? E vai ter muita gente que vai ser condenada nesse dilúvio, vai sofrer a pena. Mas uma família encontra graça diante de Deus, por meio de Noé. E graça, a gente já sabe, a favor e merecido. Noé não merecia isso, né? Noé encontrou graça, Deus ofereceu a graça a Noé. A única coisa que Noé teve que fazer é o quê? Receber. É o que nós fizemos, nós recebemos a graça, né? E a graça, a palavra usada, a graça no hebraico aqui é ren, né? Uma palavra pequenininha, mas com muitos significados. Eu só vou falar de um deles, né? Ele é constituído de duas letrinhas, het e nun, né? Você não se preocupe, não vou dar aula de hebraico, mas é interessante que dentro do contexto do hebraico, cada palavra tem um significado além, não só o significado do próprio termo, mas a simbologia que era usada antigamente também conta uma história. E no hebraico do templo, por exemplo, de Moisés, não é esse hebraico moderno, isso aqui é o hebraico moderno, né? O hebraico era com pictogramas. E essa aqui é a palavra graça, no hebraico antigo, que é o het, que é a mesma letra que está lá, só que agora com outro símbolo. O símbolo aqui é o quê? É como se fosse uma cerca, uma parede, né? Um muro. E você tem a letra nun aqui, que é uma semente, que fala da vida. Você pode ver que ele até tem um aspecto como se fosse um espermatozoide, né? Ele tem a mesma simbologia. Então, quando você olha o pictograma e você analisa a palavra graça pela simbologia, você vai perceber o quê? Simbolicamente, graça é um lugar onde Deus proporciona proteção e provisão para a vida. Deus vai cercar a vida e vai prover tudo o que a vida precisa para que ela cresça e evolua, se desenvolva, a semente frutifique e se torne grande. E Deus vai manter isso. E aí, curioso, quando você olha, por exemplo, a palavra adversário, a palavra inimigo, que é Satã, né? Ele também tem a letra nun, que é a letra que fala sobre a vida, mas ele tem um shin e um tet, que significa o seguinte: o pictograma da palavra Satã é o seguinte, é a serpente que busca destruir a vida. Olha que coisa interessante. Deus provê o quê? Deus provê para você, né, proteção, provisão para que você cresça. Satanás fica em derredor de você para tentar te destruir. E aí você começa a entender algumas coisas. Porque sempre foi graça. Você já entende aqui. Deus criou um universo inteiro para que dentro desse universo ele colocasse vida. Ele criou um ambiente todo. O nosso universo, nosso planeta, é um ambiente para que a vida floresça.
É o interesse de Deus. Veja só, quando ele cria Adão, ele leva Adão do Éden, mas antes de levar Adão, ele prepara um lugar, um jardim dentro do Éden. E nesse jardim, Deus mesmo planta várias árvores. Né? Lembra, ele é o jardineiro. Ele vai lá e planta, prepara um jardim, traz Adão, e depois Eva, e ele proveu um lugar. Um lugar para quê? Para que Adão e Eva pudessem o quê? Se desenvolver. Mais uma vez o simbolismo da graça. Tudo é graça, gente. Tudo é graça. Porque Deus tem todo o interesse que a vida cresça, se desenvolva. E a gente vai chegar nessa questão, quando você olha isso, eu costumo ver a graça como se fosse uma casa ligada à rede elétrica. Porque a graça, ela tem vários, digamos, aspectos que nós às vezes não exploramos. Existe a graça salvadora, existe a graça servidora, existe a graça fortalecedora, existe a graça que te empodera, que te dá poder, e existe a graça educadora. É como se eu tivesse, né, todos têm a mesma fonte. A graça, a fonte é no Senhor. Ele é a fonte de tudo. É como se eu tivesse um ambiente todo montado, ligado na graça do Senhor, como se fosse energia elétrica, com vários aparelhos, só que tem um detalhe, os aparelhos não estão na tomada. Ou seja, eu posso não estar usufruindo da graça tudo o que eu poderia usufruir. Lembra? Tem graça salvadora, que vocês conhecem muito bem já, tem a graça servidora, tem a graça compartilhadora, lembra? E a gente vai falar um pouco da graça educadora, ou seja, existem vários níveis da graça que às vezes você não usufrui. É como se você tivesse todo esse ambiente montado para você, né? Você tem todos os eletrodomésticos ali, eles não estão na tomada, e você está, por exemplo, tem ali uma lavadora de roupas, mas você está lavando roupa no chuveiro ou no tanque. Porque não está usando, eu estou usando, claro, um exemplo bem drástico, mas por quê? Porque você não está usando tudo que pode ser usado, que está sendo colocado para você. Por isso que você vê Pedro falando da multiforme graça de Deus, quando ele fala dos dons. Ou, por exemplo, Pedro fala assim, crescei na graça e no conhecimento. Como é que eu posso crescer na graça? Ele já está dizendo o seguinte, existem níveis de graça. Se eu posso crescer na graça, quer dizer que talvez eu não esteja olhando a graça em tudo que ela pode me proporcionar. Né? Paulo diz que vocês abundem em toda a graça. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, tem gente que não está abundando, tem gente que não está usufruindo de tudo que a graça pode oferecer para você. Por isso que eu vou entrar nesse aspecto hoje, para que você entenda isso. Mas para isso, e aí é onde vai entrar um ponto complicado no texto, eu vou desmontar alguns paradigmas e alguns sustentáculos que algumas pessoas criaram, não que foi ensinado aqui, não que é ensinado nos púlpitos, mas às vezes nós estamos nas cadeiras e ouvimos ou entendemos errado, ou às vezes ouvimos o que nós queremos ouvir. Então, por exemplo, vamos colocar alguns conceitos aqui que eu sei que vocês conhecem bem. Como é que você é salvo, gente? Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de obras, né? É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Quando você recebe a salvação, aconteceu um processo. Você foi feito filho de Deus. No momento que você crê no que Cristo fez por você, que Ele é o seu Salvador, seu único remidor, né? Nesse momento, há uma transformação, há um novo nascimento. Você é feito filho de Deus. Não é verdade? E Deus vai imputar a você, como diz Romanos, de várias formas e em vários aspectos. Paulo é um mestre nisso. Nossa, até hoje a gente tenta entender Paulo na sua completude, porque Paulo vai além do que a gente imagina, mas Paulo deixa muito claro, né, que nós somos justificados mediante a fé, e aí temos paz com Deus. Por quê? Porque me foi imputada uma justiça. Que justiça me foi imputada, gente? A justiça de Cristo, não é isso? A justiça, ou seja, a partir desse momento, quando Deus olha para você, Ele está olhando quem? Jesus. Jesus. E a justiça de Cristo é perfeita ou não é perfeita? A justiça de Cristo é ou não é perfeita? Muito bem. Agora vem a minha questão. Talvez você trave um pouco aqui, mas fica tranquilo.
Se a justiça de Cristo é perfeita, eu vou dar um spoiler antes que eu fale isso, porque eu sei que alguns vão travar. Então fica calmo, respira, relaxa, tá? Porque eu vou destravar depois. Então pode dar um tranquinho, mas não se preocupa. Tá bom? Todo mundo preparado? Muito bem, vou fazer a pergunta. Se Deus, quando olha para você, enxerga em você a justiça de Cristo, por que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe? Lembra? Você tem a justiça de Cristo, certo? A justiça de Cristo é perfeita, não é perfeita? Por que ele disciplina você? Opa, desculpa. Por que ele te disciplina? Vou complicar um pouquinho mais, mas calma, lembra? Vou destravar isso aqui. Não fica desesperado. Tem uma explicação para isso. Fica bem tranquilo. O texto diz que ele corrige, né? O Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. Está falando de filho, tá? Não está falando de ímpio. Está falando do filho a quem ele recebeu. Nós somos o quê? Quando você aceitou a Cristo, você se tornou o quê? Filho de Deus, lembra? Co-herdeiro com Cristo. Você foi adotado. Não é verdade? Muito bem. Se ele corrige, e muita gente às vezes fala que na graça não há uma lei, né? Ele corrige baseado em quê? No dia da semana? Não, hoje é sábado é folga, vou dar uma tranquilidade para eles. Quando a segunda-feira começar a trabalhar, aí eu vou disciplinar. É assim? Não, hoje está frio, eu vou dar uma folga para eles. Mas quando esquentar, eu vou discipliná-los. É assim? Não. Você percebe? E caso você ache que eu só estou indo num texto, lembra, estou no Novo Testamento. Eu vou facilitar e vou lembrar que Apocalipse 3, 14, 18, 19. Carta às 7 igrejas. Quem manda a carta às 7 igrejas? Jesus. Né? E aqui ele está na carta à igreja de Laodiceia. E aí Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifestas a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Porque eu quem? Jesus, repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Ele está falando para ímpio, gente? Está falando para quem? Para a igreja. Está falando para uma igreja. Duas coisas interessantes. Jesus está reafirmando o que está dito lá, que ele repreende, disciplina e corrige, porque o verbo aqui em grego, paideu, é o mesmo verbo usado lá no texto de Hebreus, de correção, de disciplinar. Já deu uma destravada aí? Ainda estão meditando no texto? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Muito bem. Primeiro, qual é o modelo que Deus corrige você? E por que Deus vai corrigir você? Afinal, não está tudo pronto, Dionei? Tá ou não está? Tá. Quando nós dizemos que está tudo pronto, é verdade, está tudo pronto. Ninguém está discutindo isso. Deus já preparou tudo. Inclusive, ele já tinha preparado isso tudo antes da criação do mundo. Mas a plenitude e a graça, na sua plenitude, e a verdade vieram com Cristo. Então, a partir de Cristo, isso ficou evidente, ficou claro como um dia de sol. Todas as bênçãos estão disponíveis. Todas. A justiça de Cristo está em mim. Mas para que você foi salvo? Qual é o objetivo da salvação? Primário, porque existem vários, obviamente, mas existe um objetivo comum a todos nós. Todos nós temos um objetivo. Esse objetivo está lá em Romanos, um texto muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo lembra desse texto, mas todo mundo esquece o segundo. Qual é o propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o Filho, Cristo, Jesus, de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi salvo, sabe para quê? Para se tornar como Cristo. E aí, olha que coisa interessante, como Deus usa o seu próprio princípio de fé. O que é a fé? A fé é você ver
O invisível, as coisas que não são como se já fossem. O que Deus fez quando você foi salvo? Ele não atribuiu a você a justiça de Cristo? Atribuiu ou não atribuiu? Mas você como pessoa já é perfeito? Não. Mas pela fé, Deus está dizendo, sabe, eu te atribuí a justiça do meu Filho, de Cristo, porque eu sei que eu vou te tornar como Ele. Você vai ficar igual a Ele. Pela fé. Não vê agora, você não está vendo isso agora, mas você vai ver. Deus usa os seus próprios princípios para nos deixar claro isso. O que Ele está fazendo? Ele salvou você. Ele já te atribuiu a fé de Cristo, a justiça de Cristo, porque Ele sabe que você vai chegar lá. Só que tem um detalhe, por que Ele te disciplina e repreende? Porque você ainda não é como Cristo. Então começou um processo, parabéns, você acaba de ser matriculado na escola do reino. E o teu tutor chama-se Jeová. E Ele vai ser o teu pai e professor, e tudo o que você precisa, tudo é Ele. Ele é a tua fonte. E o Pai, o nosso Pai Celeste, não é como nossos pais. Porque às vezes nós, como pais, erramos. Não erramos? Erramos. Ou excedemos, ou vamos além, às vezes, em algumas questões disciplinares, ou vamos aquém. Mas Deus vem, sempre vai na medida certa. Sempre na medida certa. Mas como é que Deus vai fazer isso? Né? Lembra, tem um texto, e tudo que eu estou falando aqui, gente, é um eco já, você vê isso nos textos do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 8,5 diz assim, ó, sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então agora, você foi aceito como filho. Deus é teu pai agora. Então, como pai, Ele tem uma responsabilidade de você, porque todo mundo que nasceu de novo, não importa se você tem 15 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, nasceu de novo agora, você é o que no mundo espiritual? Bebê. É bebê. Criança. E toda criança, a gente faz o quê? A função do pai qual é? Educar. Prover e educar. Lembra a graça? Vai cercar, prover tudo o que precisa para que a vida cresça. Por isso que o termo em hebraico, em grego aqui, que é paideia, que fala de educação, lá no Strong's fala o seguinte, ó, todo treino e educação infantil, tudo que um adulto também cultiva a alma, instrução para crescimento, em virtude. Você entrou na escola do reino e você começa um processo de desenvolvimento. Por isso que Paulo fala, desenvolvei, operai ou trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Os teólogos separam essa questão da salvação em 3 aspectos. Primeiro aspecto, justificação. É quando você aceita Cristo, é quando você é regenerado, é quando você nasce de novo, você é justificado. Né? A justiça de Cristo te é imputada. Mas não acaba aí. Existe agora o processo de santificação, que é esse processo de educação, de treino, vai te treinar, para que você alcance o quê? A justiça de Cristo, para que você seja cada dia mais parecido com Cristo. Para, enfim, terminar a salvação com a glorificação. E a glorificação vai vir quando? Com a ressurreição. Seja na vinda de Cristo, seja pela morte, mas em algum momento você vai ser ressurreto e esse corpo mortal, incorruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. E aí sim, seremos como Cristo é, completos. Porque nesse momento você é um ser híbrido. Você tem 2 naturezas. Uma da natureza celeste e a carne. Então você tem um conflito. Isso é normal, esse conflito, gente. Paulo fala sobre isso. Quando você lê Romanos 6-8, você vai entender isso, olha, pianinho. Eu até ia usar esses textos, mas eu achei meio grandinho para falar sobre eles, e Paulo é meio complexo, então eu achei que não ia funcionar. Por isso que eu peguei um atalho. Né? Fui para Hebreus e Apocalipse. Por isso que eu fiz isso. Né? Mas vamos lá. Ó. Eu gosto de pegar o contexto, né, da palavra, e você sabe que eu gosto dos originais. Eu fui pesquisar sobre paideia no grego, de gregos, olhando para gregos. Né? E ninguém é tão grego quanto Platão. E eu fui ver qual é a imagem que Platão tem sobre esse termo. Ou seja, que os gregos tinham sobre esse termo para usar esse termo paideia, que fala de disciplina, de educação, de treino de crianças. Olha o que Platão pensava.
ele escreveu sobre isso. Ele disse assim, ó, a essência de toda verdadeira educação, ou paideia, né, que é o mesmo termo lá usado em Hebreus, é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e obedecer, tendo a justiça como fundamento. Olha que coisa interessante, gente. Não é por acaso que Deus inspira Paulo, né, em alguns textos, ou o autor de Hebreus, como no que a gente usou, ou João em Apocalipse e outros textos, a usar o termo paideia, quando ele está falando sobre disciplina, sobre educação. Deus está te educando. Né? Muito bem. E tem um texto que eu gosto muito de Filipenses, que Paulo fala assim, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus começou a boa obra em você, mas Ele quer completar. Então Deus vai começar a usar instrumentos para te educar. E que instrumento que Deus vai usar para educar você? Muita gente talvez já esteja pensando, bem, se está falando de correção, se está falando de palmadinhas, né, a soita, que ele corrige e palmadinha. De vez em quando Deus dá umas palmadinhas santas. Né? Ele diz assim, você já deve estar pensando, então isso vem da lei. Porque a lei é que é assim, a lei ela é paulada mesmo. Só pode ser da lei. Só que tem um detalhe. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7,19 já deixa isso claro. Então não vai ser a lei. Não dá para usar a lei para aperfeiçoar, para fazer você se desenvolver, para a vida crescer. Porque a lei não tem essa capacidade. A lei é muito rígida. Por isso que até foi feita uma nova aliança. O autor de Hebreus também deixa isso muito claro. Ele fala assim, olha, se aquela primeira aliança, lá da lei de Moisés, né, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. Ou seja, a primeira aliança não tem essa capacidade, a lei não tem a capacidade de aperfeiçoar. E eu vou usar um exemplo que eu gostei muito. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá pregando sobre educação de crianças, e ele usou um exemplo que na hora que eu ouvi, eu pensei, poxa, isso aqui vai servir para o que eu quero falar sobre a graça. Ele diz assim, ele, como todo pai, ele fez um acordo com seu filho sobre notas do boletim. Né? Nota vermelha, castigo, perda, disciplina, correção. Nota azul, pianinho. Inclusive, dependendo da nota, recompensas boas. Né? Como quase todos os pais aqui fazem. Né? De algum nível você já fez ou já passou por isso. Se você não faz, você já passou por isso. De alguma forma. E chegou uma época de receber o boletim, o Luciano falou assim, olha, eu estava chegando em casa, olhei para o meu filho, ele não estava normal, estava amuado, chateado. Como era a época de entrega do boletim, eu já saquei. Vem coisa aí. Vem coisa aí. E aí ele chega para o filho, porque é interessante nessas horas, o filho, quando ele sente que ele pisou na bola, né, e nós somos assim com Deus. Em vez de você correr para o pai e buscar a graça do pai, nós ficamos com, né, receio, medo, diz, não vou nem chegar perto. Se, de preferência, se eu puder, eu corro. Né? Porque nós não conhecemos o nosso Pai Celeste. Porque se você conhecer o seu Pai Celeste, meu amigo, na hora, ó, você nem pisca, já corre para ele. É porque às vezes você pensa no seu pai e na sua mãe, que você corria do chinelo voador, né? Da vara perigosa. Você fazia isso, mas não é para fazer isso. O Pai Celeste não é assim. O texto parece duro? Olha, parece. Parece. Eu falei para vocês, vai dar um tranco em você. Normalmente o pessoal não prega Hebreus 12, 5 a 11. Mas você vai ver que as coisas não são bem como você está pensando. Eu vou explicar isso. Muito bem, ele chamou o menino e conversou com ele. Hoje o filho dele já é um adulto, né? Mas na época era um menino ainda. E ele disse assim, eu já sei o que está acontecendo. É o teu boletim, né? Aí o rapaz, o senhor não vai gostar. Deixa eu olhar. Aí o Luciano olha, vê a matéria que teve problema. E aí ele diz assim, olha, fica tranquilo. Você não está de castigo, não. Pelo simples motivo
Na semana de aula dessa matéria, eu lembro que eu acabei forçando a família toda para viajar comigo, inclusive você. Né? Porque eu queria que vocês aproveitassem da viagem que a gente ia fazer, que a gente ia pregar fora e ia ser interessante. Eu sabia que você ia perder a aula. Né? E eu sabia que tinha prova na semana seguinte. E eu estou vendo o resultado disso. E verdadeiramente você teve uma perda aqui. Então não se preocupa, eu não vou aplicar a lei em você. Sabe a lei que nós temos? Essa lei eu não posso aplicar em você. Porque a lei, se você seguir o rigor da lei, a lei é fria. Lembra? A lei geralmente é preto no branco, ou é ou não é. A lei não olha o contexto. A lei não olha o indivíduo e a sua história. A lei olha o fato. E o fato nu e cru, às vezes, se a lei só olhar isso, é disciplina na hora. Disciplina na hora. Mas o Luciano olha e diz assim, peraí, eu entendi o contexto. Eu causei o teu problema. Na verdade é um reflexo, isso aqui é um contexto, aqui é uma história aqui. Então eu vou fazer o seguinte, para o próximo bimestre, eu vou contratar um professor particular, se necessário for, vamos fazer aula de reforço para recuperar isso no próximo bimestre. Né? O que o Leandro né, o que o Luciano falou aqui, basicamente, eu vou falar isso daqui a pouco, é a graça, gente. Como a graça de Deus vai atuar em você. Por isso que é interessante você entender essa questão da antiga aliança e da nova aliança. E às vezes eu comparo isso com essa pesca. Lembra a pesca maravilhosa de Lucas 5? Tem a pesca maravilhosa de Lucas 5 e você tem a pesca de João 21. São duas pescas com grandes peixes, numa rede cheia. Mas é interessante o contexto delas. A pesca de Lucas 5 acontece antes da cruz. A pesca de João 21 acontece depois da cruz. Nas duas pescas, são lançadas as redes. Só que na primeira pesca, que para mim, uma das interpretações que eu vou dar sobre essa questão da pesca, que a pesca antes da cruz fala da antiga aliança. A pesca depois da cruz fala da nova aliança. Como é que eu vejo isso? Lembra como é que é a pesca de Lucas 5? Eles lançam as redes. Né? E você sabe que mar representa o quê? Na Bíblia representa nações. Isso quer dizer que os peixes são o quê? São os filhos de Deus que estão sendo pescados nas nações. São os peixes. E qual é o instrumento de pesca? A rede. A rede é a aliança. Então ele joga a aliança no mar e esses peixes vêm. Só que na antiga aliança, em Lucas 5, você vai descobrir uma coisa interessante. Primeiro, não é dita a qualidade dos peixes. Então você assume que tem peixes grandes, médios, pequenos. Peixes de todos os tipos. Por quê? Porque lembra, é baseado muito na justiça própria. E a questão da justiça própria nossa é um fiasco. Convenhamos, um fiasco. Né? Com raras exceções. E tem um problema, a rede começa a receber aquele volume de peixes, e o que acontece com a rede? Começa a arrebentar. Os peixes começam a se mover, se debater, e a rede não suporta esse movimento, e ela arrebenta. Por quê? Porque a rede é muito rígida. Lembra da lei? A lei é rígida, preto no branco. Se você mexer um pouco na lei, ela já quebra com você, já acaba com você. E ali os peixes estão se debatendo e a rede arrebenta. Agora é interessante que em João 21, você tem uma situação também, ele lança a rede, agora é à direita do barco. Então eu presumo que talvez Lucas 5 fosse à esquerda, né? E João 21 é à direita, porque ele instrui, ó, agora é à direita. Porque é interessante, Deus é visto com o seu braço esquerdo como justiça, a justiça de Deus. E o braço direito é a misericórdia de Deus. É como se Deus dissesse, olha, antes era na justiça, agora é na misericórdia. Segundo, todos os peixes são grandes. Não tem peixe pequeno na segunda pesca. Na nova aliança, todo peixe é grande. E o texto faz questão de deixar claro, apesar da enorme quantidade de peixes, e deles serem grandes, a rede não arrebenta. Sabe por quê? Não porque não tem lei na nova aliança. Tanto que Paulo fala da lei da fé, lei do Espírito, lei de Cristo. Não é isso que Paulo está falando. Desculpa, não é isso que eu estou comentando em relação à lei. Existe uma lei, né? Só que tem um detalhe, essa lei foi permeada de amor, que é o vínculo da perfeição. E lembra, o amor suporta
O amor perdoa pecados. Multidão de pecados, como diz o texto. Né? Ou seja, essa rede, os peixes tentaram se debater, mas a aliança agora é perfeita. A outra era com defeito, essa é perfeita, essa não quebra, essa segura os peixes, não tem como perder. Por quê? Porque está imbuída de amor. Por isso que Paulo diz assim, ó, que você esteja enraizado no amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E ele diz o número, é interessante, ele dá um número, 153 grandes peixes. Por que ele usa esse número enigmático, 153? Você sabe que eu gosto de matemática, né? Dei uma pesquisada. E eu descobri que, em Gênesis 6 também, curiosamente, tem um termo chamado Benai Ha-Elohim. Benai Ha-Elohim é a primeira vez que ele aparece no texto, e ele tem um significado. Filhos de Deus. Lembra dos filhos de Deus, tomaram os filhos dos homens, tal. Então, ali aparece o termo Benai Ha-Elohim, filhos de Deus. E o hebraico tem valor, cada letra tem um valor. E, curiosamente, Benai Ha-Elohim vale quanto? 153. Sabe o que está dizendo? Está dizendo o seguinte, na nova aliança, quando eles lançam à direita do barco, o que ele está pescando? Todos os filhos de Deus, que estão nas nações. Todos os filhos de Deus. E outra, na nova aliança não tem peixe pequeno, todos são grandes. Por quê? Porque na nova aliança, você agora tem o Espírito Santo em você, e tem a justiça de Cristo que te foi atribuída, e não tem justiça maior do que essa. Por isso que Jesus fala, conhece João? Pois eu te digo, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Mas o menor no reino é maior do que João. Porque ele está dizendo o seguinte, na nova aliança não tem peixe pequeno, tudo é grande, porque tem a justiça de Cristo atribuída, e tem o Espírito Santo. Então você é um grande peixe. Glória a Deus. E aí nós entramos no instrumento que Deus usa para te educar, te disciplinar. E aí eu entro no tema da graça educadora. Isso está lá em Tito 2, 11 e 12. Olha o que Paulo escreve para Tito. Paulo fala assim, porquanto a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, que é a graça que você conhece, a graça salvadora, educando-nos. O que a graça faz? Nos educa. Quem nos educa? Olha o termo aqui em grego, ó, paideu. Quem educa, quem disciplina, quem corrige você? É a graça. A graça de Deus é que vai te educar, te corrigir, te treinar. Para quê? Para que você renegue a maldade, a impiedade, renegue as paixões mundanas. Lembra? Para você se despojar do velho homem e para você se revestir do novo. Lembra Colossenses? Para você despojar de todas aquelas coisas que não agradam, que não são de acordo com Deus, com o caráter de Cristo, com o caráter cristão. Então ele vai te ensinar como se despojar disso. E sabe, às vezes você está brigando com o seu pecado de estimação, e você briga com ele, e sabe por que você não vence? Porque você não usa a graça educadora. Lembra do aparelho que você não coloca na tomada? Você conhece a graça salvadora, e você acha que isso já bastou para você. Só que você não conheceu a graça educadora. Você precisa conhecê-la. Porque ela vai te ensinar como ser o quê? No presente século. Viver de uma forma sensata, justa e piedosa. A graça vai te ensinar. E vou dizer o seguinte, quanto mais rápido você amadurecer, por isso que o processo de amadurecimento é uma coisa fenomenal e fundamental para todo cristão. Por isso que Deus tem um objetivo, de te tornar cada vez mais parecido com Cristo, fazer com que você cresça. Porque quanto mais você cresce e mais parecido você fica com Cristo, menos você precisa de correção, menos você precisa de ajuste, e mais você brilha para os outros. Você é bênção. Você foi salvo para ser bênção. Lembra sempre disso. Você é filho de Abraão. Abraão foi abençoado para ser uma bênção. Você também. Não pense que você está fora. Muito bem. Como é que isso funciona, Dionei? É lembrar do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Eu gosto muito desse texto de Ezequiel 36, 26 e 27. É o melhor texto que explica o novo nascimento. Né? A gente aborda isso no Novo Testamento em várias formas, mas o que acontece no dia que você nasceu de novo, no dia que você aceitou a Cristo, aqui dá uma descrição perfeita. O texto diz assim, ó, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E aí, para garantir que tudo isso funcione, eu vou pôr o meu espírito em vocês
E eu vou levar vocês a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quem é que vai fazer você obedecer os decretos, os mandamentos de Deus e seguir as leis? Quem é que vai fazer isso? O Espírito de Deus, não é você. Você coopera. Lembra 1 Coríntios 3? Você é lavoura de Deus, cooperador. Porque agora você não está mais sozinho. Você ganhou uma nova natureza. Você ganhou um coração novo. Está falando da sua alma nova. Coração novo. E era um coração de pedra. Por que de pedra? Porque das tábuas da lei, que não conseguia seguir a lei. Jesus experimentou fazer um vaso de pedra? Pegou um vaso e molhou para ver se consegue modelar? Já fez isso? Não dá para modelar a pedra. Você pode até esculpir, mas modelar, não. Como é que o homem foi feito? Como é que Adão foi feito? Do barro. Barro seco? Não. Para poder modelar Adão, Deus teve que fazer o quê? Molhar o barro. E a gente sabe que água, porque é água que molha o barro, não é água? O que é água na Bíblia? Palavra. Deus está modelando Adão com a sua palavra. Simbolicamente. Por isso que o teu corpo, 2/3 do teu corpo é água. É como se eu dissesse, olha, para você não esquecer, lembra sempre, você é composto da minha palavra. E você precisa dela para se manter hidratado espiritualmente. Assim como você precisa de água para manter o teu corpo, você precisa de água da palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a mensagem de Cristo. Para quê? Para te hidratar. Porque quando você seca, você perde a fé. Então você precisa reidratar de novo com palavra. E se você estiver imerso na palavra, por isso que Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vocês, é para que você realmente seja cheio da palavra. Cheio de água, hidratado. Por isso que ele dá um coração de carne. Porque coração de pedra não dá para molhar e modelar. Porque molhando pedra não funciona. Então Deus transforma em coração de carne. Por quê? Porque carne é 2/3 água. Então agora ele pode pegar e fazer como o oleiro. Pegar o barro e modelar. Modelar para quê? Para ficar igual a Cristo. Olha, eu quero que tenha o coração do meu filho. Então, peraí, eu vou modelar você. Por isso que você tem um novo nascimento. E para garantir que isso funciona, ele coloca o Espírito com você. Eu vou falar mais para os jovens, agora eu gosto mais disso. Já viu o Homem de Ferro? Quem já viu o Homem de Ferro aqui? O filme. Muita gente. O Homem de Ferro, quando entra na armadura, ele está sozinho? Não. Tem o que com ele? O Jarvis, ou Sexta-feira, uma inteligência artificial, não é verdade? Então, tudo que ele faz, não faz sozinho. O Jarvis é o que instrui ele. Indica onde está inimigo, onde está, né? Ajuda no lançamento, não é assim? Pois é, uma novidade para você. Você, quando nasceu de novo, se tornou homem de Cristo. Você foi revestido da armadura de Cristo em você. Deus está te vendo agora pela armadura de Cristo. Todos vocês são homens de Cristo. E junto veio o nosso Jarvis, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo está com você. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber para ficar igualzinho a Cristo. E quer ver como é que funciona? Repara bem nesse vídeo que eu vou colocar ali. Fica atento que é um vídeo pequeno. Você é o pequeno, tá? E você ainda sai comemorando. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu sou bom demais. Esse é o primeiro erro da pessoa que quer fazer autojustificação depois de ter aceito a Cristo. Porque muita gente volta para a lei, quer se justificar. E aí é que nem esse garoto. Ele acha que está sozinho. Mas tem um detalhe, você nunca mais está sozinho. E é interessante, a tua justiça própria só valeria se fosse só sua. Mas como agora você nasceu de novo e você nunca está sozinho, tudo que você faz que tem algum louvor, tudo que você faz que é algo considerado como algo bom, boa obra, você não fez. É o Espírito que está fazendo para você, com você. Você é só cooperador. E aí você é que nem aquele garoto. Você acha que é você que está fazendo. Você até faz em algum momento, porque você coopera. Mas não é na tua força, é na força dele. Percebe? Tudo assim é agora. Por isso não adianta você querer se justificar. Eu vou fazer boas obras para ficar bem com Deus. Gente, você não está mais sozinho. A boa obra não é sua. É Ele que te instrui. Lembra? É Ele que vai fazer você seguir as leis. É Ele que vai fazer você executar os mandamentos de Deus. Ou seja, não é na tua força mais. Não vale como justificação.
Se você entender o que é o novo nascimento, você jamais vai correr para a justiça própria. Porque você vai entender que tudo que tem algum louvor, tudo que vale alguma coisa, vem de Deus primeiro. Eu nunca fiz sozinho, não faço. Eu não estou pregando aqui sozinho, gente. Eu não estudei isso aqui sozinho. O Espírito Santo sempre esteve comigo. Tudo bem que eu tremi na base um monte. Mas se eu não estou tremendo agora é por causa dele. Amém? Calma que deixa eu ver o meu tempo, que eu sou o cara que briga com o relógio. Engraçado que uma vez um profeta disse que o tempo é meu amigo. Eu não entendi até hoje. Vai demorar para entender esse negócio. Eu vou explicar agora um pouco melhor essa questão da disciplina, para você entender. Eu vou pegar o texto de Hebreus 12 e vou seguir ele, para dar uns detalhes que talvez, para você não ficar com a mente confusa, para ficar bem claro para você. Né? Você conhece essa parte aqui, que a gente já leu, né? Que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo quem recebe por filho. E aí depois, lá nos versículos 10 e 11, ele continua falando assim, ó, Deus, porém, nos disciplina, nos educa, para quê? Para que Deus educa você? Para aproveitamento. Não é porque Ele quer te punir, que Ele tem prazer em ver você sofrer. Não. Ele quer que você tenha o quê? Aproveitamento. Para quê? Para participar da santidade dEle. Porque muita gente lembra que Deus é amor, mas esquece que Deus é santo. Ou por acaso, depois que você nasceu de novo, adultério agora pode. Roubo agora pode. Mentir então agora pode. Não, gente, aqui já foi falado várias vezes aqui. Você foi salvo do pecado para não pecar mais. Só que muita gente acha, como eu falei no início, por isso que eu falei que algumas pessoas travam, porque tem gente que acha que porque foi atribuída a justiça de Cristo para ele, que agora ele pode deitar na rede e está tranquilo. Gente, só começou o processo educatório. A educação está só no início. É um processo. E Deus te ama tanto que Ele não quer que você continue a mesma pessoa. Ele quer te levar para ser, como eu, um Dionei à imagem de Cristo. Uma Juliana à imagem de Cristo. Uma Sarinha à imagem de Cristo. Esse é o objetivo dele. E Ele vai trabalhar individualmente. Não é em grupo, não. É individual. Isso é pessoal, é você com Ele, você e o paizinho. Então já se acostuma a chamar Deus de paizinho, para você já sentir que é mais leve o negócio. Né? Por quê? Porque toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. E nisso eu concordo com ele. Mas de tristeza. Só que depois, entretanto, produz o quê? Essa disciplina que Deus faz com você, essa correção que Deus faz com você, vai produzir o quê? Fruto pacífico. Aos que têm sido por ela exercitados, e fruto de justiça. Esse é o objetivo. E para ficar claro, algumas coisas. Primeiro, a correção, a disciplina, não é condenação. Entenda isso. Deus, quando disciplina, corrige você, não está te condenando. Sabe por que eu sei que não está te condenando? Porque a disciplina é só para filho. Ele não está discutindo a tua filiação, se você é ou não é filho. Ele já está reafirmando, você é filho. Se você é filho, tua salvação está tranquila. E porque você é filho, Ele vai te corrigir, Ele vai te ensinar o caminho para você ficar cada vez mais parecido com Cristo. Porque você é filho. Agora, se Deus não te corrigir, se Deus não te disciplinar, olha, acende uma luz bem vermelha, porque talvez você não seja filho. Ou, das duas opções, ou você não é filho, ou você já é maduro o suficiente para não ter que ser disciplinado. Né? Não sei qual das duas você se encaixa. Mas fica esperto. Agora, se você está sentindo a varada, ou a palmadinha, ou a repreensão, não duvide, saiba, sou filho. Isso, não esqueça disso. Segundo, a correção, a disciplina, não é maldição. Porque Deus, na verdade, não te amaldiçoou, Ele te abençoou com todas as bênçãos em Cristo, todas. E Deus não vai amaldiçoar aquilo que Ele já abençoou. Você já é abençoado. Então, não é maldição. Outra coisa, a correção, disciplina, é demonstração de amor. Dá tristeza às vezes. Né? É aquela história, quem dá a palmada não lembra, mas quem recebe vai lembrar. Eu lembro de algumas, do meu pai. Né? E eu já dei algumas na Sarinha, que ela lembra, eu não lembro mais. Mas eu lembro que toda hora que eu penso em castigar ou disciplinar, me dói.
Quem é pai aqui, mãe? Se você castiga ou disciplina ou pune seu filho, você faz isso por prazer ou faz isso com dor no coração? Se você é um pai normal, uma pessoa normal, você faz isso com muita dor no seu coração. Você gostaria muito de não ter que fazer. E você acha que Deus é diferente? Deus não é diferente. Na verdade, Deus é o pai perfeito. Porque eu posso errar. Eu sou um pai responsável às vezes. Eu posso ser. Porque eu posso exceder ou posso até ir a quem deveria ter ido mais. Mas Deus sempre sabe a medida. Ele é o pai perfeito. E é interessante que a nova geração, ela tem problema com disciplina. Né? Isso é claro. É só olhar como era a escola há 50 anos atrás, como é que é a escola hoje. Há 50 anos atrás, né? Aí havia exageros, é claro, às vezes as professoras batiam nos alunos. Já é um exagero, já é um excesso. Só que hoje, os alunos estão batendo nos professores. E aí do professor que levanta a mão. É processo e o negócio fica feio. Por quê? Porque a nova geração, que os responsáveis somos nós, em vários aspectos, e nós, quando eu falo aqui, não estou falando do PV, estou falando a sociedade em geral, tá, gente? Isso aqui é um dado da sociedade como um todo. É só você olhar os jornais e ficar atento. Nós, como sociedade, se criou o estigma de que castigo e punição é falta de demonstração de amor. Quando, na verdade, é justamente o contrário. Por isso que quando os jovens entram na igreja, e Deus vai tratar com eles, e vai discipliná-los, muitos não entendem o que está acontecendo. Por isso que eles têm dificuldade, às vezes, de entender Deus como um pai que disciplina. Por isso que ele fica chocado quando vê um texto de Hebreus 12, 5. Porque ele acha que Deus é o pai, Papai Noel. Mas Deus é o pai responsável. E o pai responsável educa. E lembra, você tem acesso a todas as bênçãos. Quem aqui usufrui de todas as bênçãos espirituais? Todas. Usufrui delas. Eu sei que não. Muitos não usufruem todas. Mas saiba, o texto diz, estão todas lá disponíveis para você. Por que você não usufrui de muitas delas? Eu vou te explicar. Vou dar um exemplo, que eu gosto muito, que eu uso a Sarinha bastante sobre isso. Sarinha tem 9 anos. Eu tenho um carro lá fora. O carro é da família, ela é herdeira. O carro é dela. Não é? É ou não é? É. Agora, se ela vem pedir, pai, eu quero a chave do carro, que eu preciso de dar uma volta. E eu dou a chave. O que isso faz de mim? Um completo do irresponsável, um louco. Porque eu estou colocando em risco a vida dela e de terceiros. Não é verdade? Só que Deus nunca é pai responsável. Para a Sarinha poder usufruir, ela precisa o quê? Crescer e se qualificar. Amadurece, cresce. Chega na idade mínima e se qualifique. Pronto, está aqui, não tem problema nenhum. Você quer determinadas bênçãos? Simples. Cresça, amadureça, se qualifique. Elas estão lá para você. Só que como Deus não é um pai responsável, Ele não vai te entregar algo que Ele sabe que você corre risco de vida e pode matar inclusive terceiros. Deus não vai te entregar uma coisa que vai te, na verdade, que é para ser uma bênção, se torna uma maldição, porque você não tem capacidade para recebê-la. Percebe? Outra coisa, a correção e a disciplina nos coloca de volta ao rumo certo. Lembra do arrependimento? Lembra de Apocalipse 3,19? O que o texto dizia? Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Não é isso que Jesus diz? E aí ele continua. Sê, pois, zeloso, diligente e arrepende-te. Ele não está falando para ímpio. Muita gente criou a mitologia de que eu não preciso me arrepender mais. Mas não entendeu o arrependimento na graça. O arrependimento, a metanoia, isso é metanoia, tá? O texto lá de Apocalipse é do verbo da metanoia, substantivo do arrependimento. Arrepender-se lá, e ele fala isso para as 5 igrejas das 7. E são igrejas, só para você não esquecer. O que é esse arrependimento? É você só voltar para o rumo certo. Sabe por quê? Porque quando você entrou na escola do reino, é que nem o GPS. Né? Você não usou, alguém já usou o GPS aqui? Então, o GPS está ali. Rota, destino.
E ele vai tratar o melhor caminho para você. Você entrou no reino. Deus olha para você e diz assim, beleza, destino, Dionei é a imagem de Cristo. Rota. Aí, Dionei vai pegar, tem o Espírito Santo, é o nosso GPS. Só que, se o Dionei diz assim, né, porque o GPS chega assim, você vai andando, 200 metros, vira à direita. 100 metros, vira à direita. Não é assim? Se eu não olhar o GPS, ou botar o GPS em modo multi, e quando chegar a entrada eu passar, o que acontece no GPS? Recalculando a rota. E vai te indicar a volta. E essa volta, às vezes, dói. Já não teve isso com você? Dói. Dói, porque vai chegar atrasado. E é capaz de te colocar numa volta com trânsito. Ele está te livrando do trânsito. Agora não tem jeito. Você pegou a rota errada, vai pegar trânsito. Vai demorar mais. Outra, ele pode até botar você numa estrada esburacada, enlameada, num dia de chuva. E pode furar o pneu ainda. Para você ter que sair, se molhar. Sabe quando a disciplina ensina você? É assim que ela ensina você. Quando você dá às vezes tem gente que precisa sofrer um pouquinho. Desculpa. É a palmadinha. Lembra do açoite? Ele corrige e açoita. Porque às vezes tem gente que só aprende, sabe, da pior forma. Precisa dar uma palmadinha santa. Para dizer, desculpa Espírito Santo, agora deixa eu botar no modo on para eu ouvir e não posso perder a tela. Porque agora não posso errar mais o caminho. Esse é o sentido do arrependimento. É quando você perde o curso para ir ser como Cristo. E Ele te traz de volta. Você precisa voltar. Porque se você não voltar, Ele vai continuar recalculando a rota. E a rota fica cada vez pior. Não tenha dúvida. Quanto antes você voltar, melhor para você. Não tenha dúvida. Percebeu o sentido? Outra coisa. Correção da tristeza sim, gente. Só que é uma tristeza que não é para produzir peso, remorso, culpa de condenação. Lembra? Você é filho. Você não está sendo condenado. Você está livre da condenação. Você está livre da ira de Deus que vem em juízo sobre os homens. Você escapou disso. Você escapou do inferno. Tá? Tem gente que não fala mais inferno. Inferno, nós íamos para o inferno. Graças a Deus, graças a Cristo, você vai para um caminho bem melhor. Só que essa tristeza, muita gente confunde. Ah, não pode ficar triste? Fica. Quer ver um exemplo? Me alegro, não porque foste contristados, Paulo falando para Coríntios, mas porque foste entristecidos, contristados, para arrependimento. Pois foste contristados segundo quem? Deus. Deus entristeceu eles. Para quê? Para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para quê? Para salvação. Que a ninguém traz peso. Só que a tristeza do mundo, sim, essa tristeza do mundo produz morte. Então, sim, quando Deus te corrige, quando Ele chama a tua atenção, você fica triste? Fica. Mas não é condenação. A tristeza é dizer, pai, poxa, pisei na bola. Deixa eu voltar para o rumo, vai. Dá um caminho fácil dessa vez. Né? Eu sei, não vou pisar na bola de novo. Não vou pisar na bola de novo. Eu já estou terminando, gente. Fica tranquilo, que meu tempo também o relógio já está me batendo. E outra coisa importante. A correção, a disciplina, não está relacionada somente a quando você erra. Não está. Às vezes é uma questão de construção de caráter. Às vezes é só uma construção de caráter. Não tem nada a ver com pecado, às vezes. Não estou dizendo que não tenha. Mas existem situações que não têm a ver com pecado. Lembra Jó? O que aconteceu com Jó? Jó era pecador? Não. Jó era... Deus mesmo diz. Jó se desvia do mal. Jó é reto, Jó é justo. Mas Deus coloca Jó numa fria, não coloca? Coloca. Por quê? Porque Deus detectou em Jó um problema. Você vai perceber parte desse problema lá em Jó 3,25, onde Jó diz assim, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Sabe o que é? Jó tinha um relacionamento com Deus, mas mesmo dentro do relacionamento com Deus, Jó tinha medos, tinha insegurança. E Deus não queria esse
comportamento. Deus queria levar ele para um outro nível. Deus queria que Jó entendesse que em Deus você não precisa ter medo de nada, porque Ele é a tua fonte. Você não precisa ter receio. Aprenda a confiar nele. Então Deus constrói e usa Satanás para fazer o quê? Um processo de readequação do caráter de Jó. E aí você entende no final do livro, depois que tudo aconteceu, que Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois que eu passei tudo isso, os meus olhos te veem. Novo nível. Quer ver um exemplo na graça? Olha aqui, ó. Paulo falando: para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Deus? Não, de Satanás. Para quê? Para me esbofetear. Para quê? A fim de que não me exalte. E aí, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E aí o Senhor responde, ele disse: ó, Paulo, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que ele está dizendo? Paulo, seguinte, filho, eu quero manter o teu caráter, manter. Ele não está lutando contra um pecado, mas ele quer manter o caráter de Paulo em ordem, pianinho, para que Paulo não caia na bobagem de ficar orgulhoso. Mas Deus sabe que para manter, ele vai precisar o quê? De um espinho na carne. E Deus diz assim: mantém, não se preocupa, a minha graça, nesse período, vai te cercar, vai te prover, e você não vai sofrer tanto assim quanto você imagina por causa disso. Porque a minha graça, esse meu poder, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus faz isso, gente. Por isso que Paulo também fala, ó, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça que está em mim. Percebe como às vezes a gente não sabe usar a graça, gente? Paulo sabia usar. Paulo sabia fazer uso da graça para suportar o espinho na carne. Demorou para aprender, mas aprendeu. Para trabalhar mais. É uma graça que capacita, que leva além. Só que às vezes você não usa dela. Por isso que às vezes a gente pena, sofre tanto, por não entender como Deus trabalha. Por isso que a gente está levando vocês para um novo nível, um nível de maturidade cada vez maior. Vem um novo ciclo aí. E eu tenho sinais de que vão ser ciclos muito bons para a igreja, como um todo. Eu já estou terminando, fica tranquilo. E eu quero só mostrar mais uma vez que mesmo Jesus ensinou esse processo para você entender. Olha que coisa curiosa. Em João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara, todo ramo que está em mim e não der fruto, o pai corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Ou seja, o que é limpa aqui? Limpa é o mesmo verbo no grego para podar e vem do mesmo da raiz para purificar pelo fogo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Está falando o seguinte: existem níveis no reino. Assim como tem infante, jovem e adulto, como João fala lá em 1 João, filhinhos, jovens, pais, são 3 níveis. Como tem 3 níveis no tabernáculo, como tem fé, esperança e amor, são 3 níveis, que você conhece a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, você nasceu de novo, você é salvo, você é uma criança, um infante. Já conheceu a boa vontade de Deus, e a boa vontade de Deus é que você seja salvo. E você já produz fruto, singular. Só que Deus, lembra? Ele é o educador. Ele não está interessado em você só nesse nível, ele quer fazer você subir de nível. E aí o que ele vai fazer? Ele quer que você passe do nível 1 para o nível 2, para você amadurecer. Que você não só produza fruta, mas produza mais fruto. Só que nesse processo, o que acontece? Uma poda. Deus tira, não está acrescentando em você, está tirando de você. Está limpando de você aquilo que te impede de produzir, de crescer mais, de passar de nível, de amadurecer. E nós, como cristãos, aí eu falo nós geral,
nós temos um hábito de ser o quê? Passivo, não proativo. Esse exemplo que Jesus usou aqui é um exemplo muito usado por crentes passivos, que entram no reino, né? Estou no reino, estou salvo, beleza, não precisa fazer mais nada, estou tranquilo agora, vou deitar na rede e vou esperar o arrebatamento. E Deus, que não é um pai responsável, vai dizer: olha, filho, eu quero que você cresça, vamos subir de nível, vamos, filho. Aí diz: tá bom, vamos providenciar um foguinho para você, uma provinha, para você passar, claro. Deus não faz provas para te derrubar, Deus só faz prova para você passar, porque Ele sabe a medida certa do que você é capaz. Mas é uma prova, é um foguinho, né? É uma poda, é uma limpeza por fogo, fogo da situação, fogo de problemas. Lembra de Tiago? Olha, irmãos, fiquem alegres, contentes por passar por provação, porque a provação, né, quando tudo funciona, vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança é para quê? Para tornar você perfeito. Não é isso que ele diz lá em Tiago 1? Então a prova tem um fundamento. E nós geralmente funcionamos na base da prova, do empurra. Só que você pode ser muito mais esperto do que isso, porque Jesus canta a bola de como você facilitar a sua vida. Sabe como é que é? Diz assim, ó: mas vós já estáis limpos pela palavra. O que Jesus está falando? Está falando o seguinte: tem duas formas de passar de nível. Ou você passa a poda, ou você deixa a palavra te limpar. O crente ativo, proativo, que entende isso e diz assim: peraí, deixa eu ler a palavra aqui. Eu preciso perdoar. Ai, meu Senhor, mas me fez tão mal. Aprende a perdoar. Tá bom. Palavra, me muda. Graça, me ajuda. Me ensina. Como é que eu perdoo? Como é que se perdoa? É assim. Então tá bom, vou perdoar agora. Não precisa passar por uma situação para aprender. A palavra te muda. A palavra te transforma. Dói menos, gente. Dói menos. O processo de crescimento já é um processo que dói. Toda criança, quando cresce, né, principalmente na adolescência, né, da criança para adolescente, começa a sentir dor juntas e tudo mais, porque o corpo está desenvolvendo. Porque o processo de crescimento é dolorido. Deus já fez isso para te ensinar. Está dizendo o seguinte: no reino também cresce e também dói às vezes, mas não se preocupa, a minha graça te basta. Opa, eu fui demais aqui. E eu vou terminar com esse texto aqui, né? Minha hora já está bem estouradinha. Eu quero terminar com Jesus, quando chegam para Ele, porque a graça educadora, ela não tem o objetivo só de transformar o teu caráter, a imagem de Cristo. Isso também. Mas existe uma coisa que Cristo tem, que Deus quer que você também tenha. Não é só o caráter dele. Deus quer que você tenha um relacionamento que Jesus teve com Ele, que Jesus tem com Deus. Porque Ele e o Pai são um. E Deus quer que nós tenhamos com Ele o mesmo nível de relacionamento. Por isso que Jesus diz: eu quero que eles sejam um, como nós somos um, para eles que sejam um conosco. E aí chegam para Jesus e perguntam: Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus responde, né? O maior mandamento na lei é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muita gente, quando eu falo da lei de Cristo, né, que tem a ver com essa questão do amor, muita gente acha que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Só que isso é na antiga aliança, gente, não é na nova. Isso é a antiga aliança. A antiga aliança tinha que amar como a si mesmo. Você vê quando Paulo fala sobre isso, por exemplo, lá em Romanos 13:8, que ele vai falar dos mandamentos e tal, e diz assim, ó, né, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cumprimento do quê? A lei. Lá em Gálatas ele repete essa questão: cumprimento da lei. Tiago também vai falar cumprimento da lei, assim como Jesus falou, cumprimento da lei. Tanto que Jesus não cita nada novo, Jesus cita Deuteronômio e Levítico ali. Mas a nova aliança mudou. Teve uma mudança.
E eu quero aproveitar e contar uma coisa da Sarinha. A Sarinha, desde que ela começa a se entender por gente, a gente fala para ela: Sarinha, papai te ama. Papai te ama. Papai te ama. E aí nesse período, ela me veio com uma pergunta que me quebrou. Eu falei assim, né, a gente estava conversando e tal, e ela perguntou: papai, você me ama? Eu disse: claro, minha filha, te amo muito. Mais do que Deus? Eu fui no automático nessa vez. Eu pensei: não, o amor de Deus é... Nós cantamos infinito, insondável, incomparável amor de Deus. Eu disse: não. Eu cheguei lá e não dá. Deus, o amor dele é, nossa, gigante. Só que na hora que eu dei essa resposta para ela, deu um tilintar aqui dentro. O Espírito diz assim: filho, opa, filho, você não entendeu. Opa. E aquilo me encucou. Me encucou. Eu disse: peraí, tem uma coisa errada nessa minha resposta. Minha resposta não está certa, não. Tem um problema na minha resposta. E aí eu fui pesquisar. E lá em João 15, 9 e 12, Jesus fala assim. Lá no 9 ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Está falando para os discípulos. Permanecei no meu amor. E aí no 12 ele diz assim: e vai dar um novo mandamento. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como Ele nos amou. Quando eu li isso, eu disse: opa, nova aliança tem upgrade. Tem upgrade, porque na antiga aliança, o máximo que você conseguiria é amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo para te ensinar. Só que tem um problema no nosso amor. Quando eu digo que eu amo o próximo como a mim mesmo, às vezes eu não sei perdoar. Às vezes eu nem me perdoo quando acontece alguma coisa. Tenho dificuldade para perdoar a mim mesmo, que dirá o outro. Então o meu amor é falho. Mas Jesus, sabendo que você vai ter o Espírito Santo na nova aliança, e o Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 2, diz assim: o Espírito conhece o profundo do Espírito de Deus e te revela, te ensina. E ele diz assim: então agora vocês vão amar como o Pai me ama. Ó, sabe aquele insondável, infinito, incomensurável amor de Deus? Não é infinito no sentido de incognoscível. Você tem como saber, você tem como amar igual. É só deixar o Espírito Santo te ensinar a amar assim. Lembra? É Ele que faz, não você. Você só deixa Ele te levar. E aí a Sarinha voltou a me perguntar depois, a gente conversando: pai, você me ama? Amo, filha. Muito, muitíssimo. Mais que Deus? Igual. Igual. E aí foi engraçado, porque ela chegou para mim: ah, agora eu descobri. Eu já sabia, mas agora eu tive certeza. Não adianta mais se disfarçar, não. Eu sei quem tu é. Tu é Jesus. Eu disse: filha, sou a imagem dele, cada vez mais parecido com ele. É assim que nós somos. É assim que você cumpre a lei de Cristo, levando a carga uns dos outros. É assim que você conhece o amor, quando sabe que Cristo deu a sua vida por você, e agora nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Porque Jesus, lá no versículo 13 de João 15, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo: esse é o amor que eu tive por vocês, e eu estou dando a vida por vocês, e ninguém tem amor maior do que esse. E aí João está dizendo o seguinte: olha, quer conhecer o amor? Cristo deu a vida dele, agora você vai ter o mesmo amor dele. Se necessário, você dá a vida pelo seu próximo. A igreja de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com vocês antes da gente fazer a ceia, antes de celebrar a ceia, que é uma oração
eu não vou chamar o pessoal à frente, porque eu sei que todos aqui querem crescer em Cristo. Todos querem conhecer a graça educadora. Todos nós queremos, como igreja, como corpo de Cristo, ir para outros níveis. Então eu quero fazer uma oração em concordância com a igreja. Eu e você concordando que o Espírito Santo agora tem liberdade para atuar em nós. E agora nós conhecemos que Ele nos educa, que Ele nos ensina, e agora para Ele nos ensinar, para sermos a imagem de Cristo. Essa é a minha oração e eu quero orar concordando como igreja e com todos aqui, porque isso tem muito poder. Lembra? A oração de um justo pode muitos seus efeitos, mas quando dois concordam, a coisa muda de figura, e nós somos muito mais do que dois aqui. Amém? Pai, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado mesmo, Senhor, porque Tua palavra, ela é vida, e ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela foi fundo hoje, Senhor, cortou tanto aqui quanto lá. Senhor, que cada coração que recebeu a Tua palavra hoje seja boa terra, e não uma terra que produz só a 30 ou 60, não, aquela terra, Senhor, que produz a 100 por 1. Que o povo que está aqui, e que a Igreja Palavra Viva como um todo, em todos os lugares, receba essa unção, essa graça ensinadora, essa graça educadora nos seus corações, e aprenda, Senhor, cada um de nós a sermos cada vez mais parecidos com Cristo, para ser uma igreja com pessoas maduras, e pessoas maduras são bênção onde quer que elas estejam, Senhor. E nós vamos acabar pregando o Evangelho, não só falando, mas vivendo, porque vão ver Cristo em nós, vão ver o Evangelho vivo andando. Que seja assim nas casas, que haja união, que a graça ensine, Senhor, cada um deles a ser parecido com Cristo, que não percam a sua rota, que eles ouçam a voz do Espírito, que eles vejam, Senhor, o Teu agir, o Teu mover. Senhor, dá dons à Tua igreja, a Tua graça, a Tua multiforme graça, que atinja todas as igrejas, Senhor, que você faça um balanço nessa cidade, que faça um balanço nesse estado, nessa nação, nesse mundo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, e Tu sejas exaltado em todas as nações, porque Tu és único que é digno de honra e de glória, e Te agradecemos, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Acho que as pessoas já podem se preparar para a ceia. Eu queria, se você puder projetar para mim, lá no último slide tinha o texto que eu ia usar, se você conseguir botar lá, é o último slide daquele keynote. Tá bom, beleza. É isso aqui, ó. É muito interessante, porque quando eu pesquisei o uso da palavra para disciplina, para correção, para educação, né? Curiosamente, não sei se é intencional ou não, obviamente Deus faz coisas maravilhosas, né? E Ele sabia que era ceia. Justamente o texto de ceia, você tem o mesmo texto sobre disciplina. E o texto fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há muito entre vocês fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados por quem? Pelo Senhor, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Olha que coisa interessante. O texto está reafirmando o que a gente vem falando, o que a gente leu em Hebreus, o que a gente leu em Apocalipse, o que a gente leu em vários lugares, né? Tito, da graça ensinadora. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós somos educados, corrigidos, disciplinados. Por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para não ser condenado, para não sofrer nenhum tipo de condenação. Muito pelo contrário, porque a disciplina é só para filhos. Ele está reafirmando o quê? Que você é filho. E como você é filho, você vai participar do cálice e do pão. Por quê?
Se não houvesse o pão, que é a carne de Cristo, que foi morta, triturada, esmagada pelos nossos pecados, e não tivesse o sangue de Cristo vertido na cruz, que é o símbolo relacionado ao vinho, nada disso aqui teria sentido, e isso aqui não estaria acontecendo. Então eu vou aproveitar o texto e vou dizer para você: examine, reflita sobre tudo o que você ouviu hoje sobre a graça ensinadora, a graça educadora. Dá uma olhada no teu GPS do Espírito Santo e vê se você precisa voltar de rota em alguns lugares. Vê se de repente você não precisa encontrar um outro veículo do seu lado, que você precisa às vezes se reconciliar, porque você está brigado com seu irmão e às vezes você precisa reconciliar com ele. Dá uma olhada no teu GPS se não tem um ponto para tomar café juntos aí, para depois seguir a rota, para ser mais parecido com Cristo. O reino é assim. Nós estamos todos somos cidadãos do reino, todos somos peixes grandes, lembra? Todos temos o Espírito Santo e todos fomos predestinados por Deus para sermos a imagem de Cristo. Então, por favor, distribua a ceia. E lembra, quando você pegar o pão e o vinho, lembra da carne e do sangue de Cristo. E se examine. Olhe o seu GPS.